Estou de volta, já preparada para a gente fazer o nosso mexa-se, já na expectativa dos registros que você vai mandar para a gente, que o professor presencial vai jogar esse jogo. Olha a professora já entregando, tem um jogo aí para você jogar. E eu estou muito ansiosa para ver como que vai ser essa atividade do mexa-se da aula de avaliação. Mas sem perder tempo, né? Vamos fazer a nossa revisão. Depois da revisão, a gente vem, então, para a orientação do nosso mexa-se. De olho no slide aí, vamos lá. Então, nós estudamos sobre avaliação física na atividade física e esporte. O que nós vimos nessa aula? Nós começamos abordando aí sobre as recomendações e cuidados com a atividade física. E aí nós também abordamos sobre as características e importância da avaliação física na escola. Falamos também sobre os tipos e etapas da avaliação física. Identificamos a formativa, a diagnóstica, formativa e somativa. Falamos também sobre a avaliação da composição corporal e da importância, né, da atividade física ao longo da nossa vida, né? O porquê que é importante a gente se manter ativo. Relacionado à avaliação física, nós falamos que ela vai nos ajudar a levantar informações, a quantificar, a apontar, né, riscos associados ali à saúde. Nós também vimos que nós temos 3 tipos de avaliação: a diagnóstica, que é feita logo no início, né? Nós também tivemos a avaliação formativa, que é feita ao longo do processo para verificar o progresso, e nós vimos também a avaliação somativa, que é feita ao final. Nós também vimos sobre o programa, né? Quais são os cuidados que eu tenho que ter quando fala aí de um programa de exercício, desde a avaliação da condição de saúde, observar os seus interesses, seus objetivos, ter uma avaliação ali da condição inicial, ver os tipos de atividade física que vai estar adequado. Então, a avaliação física vai te ajudar a cumprir, né, todos esses itens aqui. Então, você fazer a avaliação física vai ser fundamental. Pensar a dosagem inicial, as sessões, o controle das atividades. E nós também vimos o que eu preciso no meu checklist para começar, para fazer uma avaliação. Então, nosso primeiro item aqui é: procure um profissional de educação física, faça uma anamnese, avalie sua composição corporal, avalie os componentes da sua aptidão física, avalie sua postura, faça uma avaliação clínica e nutricional, isso também é fundamental. E aí nós fechamos falando sobre o cálculo do índice de massa corporal. E aí, referente ao cálculo do índice de massa corporal, nós trouxemos 2 tabelas de classificação. A tabela de classificação por percentil, e aí essa para quem tem de 10 a 19 anos, para que eu possa identificar o baixo peso, peso adequado e o sobrepeso. E nós também utilizamos a classificação da Organização Mundial de Saúde, e essa para quem tem acima de 18 anos. Foram as 2 tabelas de classificação que nós utilizamos. Então, agora vem aqui comigo. Vem comigo agora, porque nós vamos... Vou pedir para tirar o slide, que nós vamos agora para o nosso mexa-se. Exato, tem mexa-se aí agora para vocês. A proposta do nosso mexa-se é uma proposta de um jogo. É um jogo que vai refletir justamente sobre avaliação física. Ficou curioso? Tenho certeza que você já está curioso. Então, acompanha aí que eu vou orientar esse jogo agora. Nós temos na nossa proposta do jogo que nós chamamos de jogo de tabuleiro. Então, você vai fazer um jogo que são os passos de saúde. Então, nesse jogo, a gente tem aqui a proposta que você cria aí várias casinhas, né? E a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 casinhas aí, né? Para que você possa fazer esse jogo de tabuleiro. Você pode criar mais casas, mas eu preciso que tenham 10 casas com atividades para você realizar. Perceba aqui que tem casas que não tem nada, né? Se você cair nela, você não tem nada para fazer. Imagina ali que naquela casa você vai descansar. Mas tem casas que têm funções, que têm atividades para você realizar. Então, a hora que você for fazer esse seu jogo, você vai
considerar, por exemplo, sua primeira casa, avance 2 casas, a segunda casa, avance 3. Então, vai ter uma ação para você realizar. Agora, eu vou exemplificar um pouquinho mais como que isso fica na prática. Então, vamos lá. Primeira casa, que é a casa 1, diz assim: realize exames clínicos de forma periódica. Então, você jogou o dadinho lá para caminhar, pegou a casa 1. Lá você vai ler a frase, avance, né? Realize exames clínicos de forma periódica, avance 2 casas. No 2, quem cair na casa 2 vai ler: reserve um tempo para a prática de atividade física, avance 3 casas. Quem for no 3, procure a ajuda de um profissional qualificado para a prática de exercício físico. Jogue novamente. E quem cair na 4, pratique exercício aeróbio diariamente. Na 5, mantenha uma alimentação saudável. Avance 1 casa. Com detalhe aqui no 4, você vai demonstrar um exercício. Você vai fazer isso a mesma coisa no 6, no 7, no 8, no 9 e no 10. Lembrando que para cada casinha tem uma ação, tem uma leitura, uma orientação e tem uma ação para você realizar. Aí você deve estar se perguntando: professora, como que eu vou fazer isso? Aí você vai pegar isso no material que a gente vai mandar para você. Então, todas essas 10 funções que vocês vão realizar nesse jogo de tabuleiro, ela vai no material de apoio, ok? Então, você só vai ter o trabalho de jogar. Então, vai montar um dado para jogar as casinhas, vai fazer um sorteio, você vai ver uma forma para você poder fazer o jogo dos passos da saúde. Vamos ver um pouquinho mais para a gente fechar? Acompanha comigo aí. Aí, nós temos aqui as orientações. Então, o jogo ele vai ter início quando você jogar o dado lá, ou uma forma que você vai fazer ali para poder ter o número, quantidade de casas que você vai seguir. Eu estou sugerindo que use um dado. E a gente também está mandando no material de apoio sugestões de como que você pode montar esse dado. Você vai escolher um marcador, pode ser um cone, uma garrafa PET, uma sandália, e você vai iniciar o jogo com esses marcadores. Então, você pode fazer isso em grupo, né? Então, o grupo lança o dado e vai andando as casinhas. Lembrando que cada casa vai ter uma ação, se cair na casa que não tem nada, você fica lá descansando. Quem conseguir o maior número no dado, começa o jogo. Essa é a regra aqui. Cada jogador terá a sua vez, né? Lança o dado e vai falar em voz alta o número que retirou. E vai avançando esse marcador, ok? Ao longo do percurso vão existir as casas e o jogador vão ter que fazer as ações, né, que vão estar previstas em cada casa. Muito fácil esse jogo, não é isso? Muito fácil. Agora vem aqui comigo, vou só esperar o registro e aí nós vamos para a atividade de sala e já já a gente volta fazendo aí a nossa correção da atividade. E estou de volta, a professora piscou e já voltou, né? Então, eu já estou aqui pensando se você vai conseguir fazer, eu já quero desafiar você, desafiar o professor presencial a construir esse jogo, a jogar o jogo dos passos da saúde e a fazer um videozinho maravilhoso que vocês fazem sempre para mostrar pra gente que vocês conseguiram fazer. Agora, vamos corrigir nossa atividade? Acompanha comigo aí. Então, nós temos primeira questão, questão 1. Considerando a aplicabilidade da avaliação física para diagnóstico das variáveis da aptidão física ligada ao desempenho, à saúde e os tipos associados, em relação às aulas de educação física, pode-se afirmar que... Então, aqui o nosso comando é em relação às aulas de educação física. Na letra A, no contexto das aulas de educação física, tem sido utilizada somente na prescrição de exercício e no levantamento de indicadores de saúde. Aqui eu estou dizendo que a avaliação física ela tem uma aplicação única, que ela só serve para prescrição e para o levantamento de indicadores. Então, aqui eu já consigo dizer que essa resposta está
errada, porque a gente viu que tem várias funções e aplicações à avaliação física. Vamos ver a B. A avaliação física é uma ferramenta pouco eficaz para o treinamento esportivo e o acompanhamento de aprendizagens motoras. Então, eu já consigo trabalhar, opa, que eu risquei aqui, eu já consigo trabalhar aqui pensando justamente que está dizendo que é pouco eficaz. Pouco eficaz, então eu já consigo dizer aqui que é errada essa questão, né? Que ela está errada justamente porque ela é muito eficaz. Na questão C, nós temos aqui a avaliação física na escola é importante no acompanhamento das aprendizagens motoras, na maturação de crianças e adolescentes e no crescimento e desenvolvimento. Nossa, essa resposta aqui tá tudo de bom. Essa resposta tá perfeita. E é justamente a resposta que nós estamos querendo, né? Justamente a resposta que a gente está procurando. Por quê? Porque a avaliação, ela vai ser importante no acompanhamento da aprendizagem, na maturação, no crescimento e desenvolvimento. Aí você deve estar se perguntando, e professora, por que não é a D e por que não é a E? Na AD está dizendo que é restrita. Aqui eu estou dizendo que é uma prática restrita. Então, eu já elimino por essa palavra, restrita. E na letra E, eu estou dizendo que a avaliação do índice de massa corporal requer a utilização de equipamentos específicos que são de alto custo. E aí a gente vê que uma fita antropométrica, uma balança, não é de alto custo, então essa daqui também não é a que a gente está procurando. Vamos ver a questão 2 agora. Na questão 2 tem um comando, né? Pedro tem 16 anos de idade. Durante uma avaliação antropométrica na escola, Pedro obteve as seguintes medidas: peso corporal 65 e estatura corporal 1,60 m. Mediante os valores de peso e estatura, calcule o IMC de Pedro e aponte a classificação do seu estado nutricional. Então, aqui, Pedro tem 16 anos. Eu já sei que eu vou utilizar para classificar a tabela do Sysvan. Então, já veio a tabela do Sysvan aqui para você. Eu também vou precisar da fórmula de peso dividido pela estatura ao quadrado. Então, eu sei que a estatura vai ser multiplicada 2 vezes. Em relação à classificação do percentil, eu vou utilizar na idade de 16 anos, considerando o quê? O sexo masculino. Eu não posso olhar no sexo feminino, porque aqui eu estou falando do Pedro, do sexo masculino. Então, eu vou considerar 16 anos, o resultado aqui eu vou observar nessas linhas aqui, quanto que vai dar. Lembrando que tem uma margem entre um e outro, né? Uma diferença aqui entre um e outro. Vamos então verificar como que fica a nossa chave de resposta. Então aqui eu tenho, Pedro tem 65 quilos, 1,60 m, 16 anos. Esses são os dados, né, do cálculo que eu preciso. Trouxe na fórmula, substituí o peso e a estatura, multipliquei, encontrei 2,56. Dividindo 65 por 2,56, eu encontrei 25,39 ali quilos, né? Que é a margem, o cálculo do IMC dele. Quando eu vou fazer a classificação, então eu vou observar, Pedro tem 16 anos, eu encontrei 25,39. Aí eu vou observar que no percentil 95, o valor inicial é 28,53. Então, automaticamente, o Pedro vai estar no percentil 85. Por quê? Porque o percentil 85, o mínimo é 24,45. E o valor que eu encontrei vai estar entre os dois. Então, o percentil é o percentil 85. Onde que está o 85? Maior ou igual o percentil 5, menor ou igual o percentil 85. Então, o estado nutricional de Pedro é adequado. Então, eu consigo identificar
que Pedro está com o peso, o risco nutricional ali, o diagnóstico nutricional adequado. Na questão 3, tem um questionário para você responder. E esse questionário diz assim: como está o seu parquet? O que é o parquet? Como está a sua prontidão para a atividade física? E aí você vai responder esse questionário. São aqui algumas perguntas. Você vai dizer sim ou não para essas perguntas. A primeira vai falar se você tem algum problema cardíaco. A segunda, se você tem dores no coração ou no peito. A terceira, se você se sente fraco ou tem fortes episódios de tontura. A quarta, se o médico já disse que você tem algum problema ósseo ou articular. E na quinta, se você tem alguma boa razão física, né, para não praticar nenhuma atividade física. E se você tem mais de 65 anos ou não está acostumado com exercício. Como eu disse, você vai responder sim ou não. É importante ser muito sincero. Aí você deve estar se perguntando, professora, e como que eu faço para eu saber sobre essa atividade? Aí eu vou passar um slide para mostrar para você. Se você respondeu sim para todas as perguntas da questão 3, você deve procurar um médico antes de aumentar a sua atividade física ou fazer uma avaliação física. Então, se você preencheu aquele parquet, que é a prontidão para atividade física, e você respondeu sim para uma ou mais perguntas, veja bem, isso é muito importante. Você precisa procurar um médico antes de fazer atividade física. Se você respondeu não para todas as perguntas, você possui uma razoável condição de saúde, mas isso não te livra de fazer uma avaliação de condicionamento, ok? Então, vamos voltar agora para a questão 4. Na questão 4, também tem um questionário, e esse questionário vai ser para você saber o seu nível de atividade física. Nesse questionário, a gente tem o A e o B. Lembrando que esses questionários vão te ajudar na anamnese. É como se você estivesse fazendo uma anamnese aí junto com a professora Elisângela. Na questão A, pergunta assim: quantas vezes por semana você pratica 20 ou mais minutos de atividade física vigorosa? E aí vem uns exemplos do que seriam as atividades físicas vigorosas. Na questão B, diz assim: quantas vezes por semana você pratica 30 minutos ou mais de atividades físicas moderadas? Lembrando que o B é moderado e o A é vigorosa, atividade em alta intensidade. E aqui também diz quais foram as atividades que você faz rapidamente, né? Ou atividades que faz você sentir o seu coração bater mais forte. São atividades que seu batimento cardíaco acelera. Então, você vai olhar as duas e aí você vai responder. Se você faz de 3 ou mais vezes por semana, se você faz de 1 ou 2 vezes por semana, ou se você não faz nenhuma vez. É importante que você seja sincero. Vem aqui comigo para a gente, antes de eu fechar isso aqui. É importante você ser sincero. Não vai enrolar a prof. Elisângela, não vai enrolar o professor presencial. E o professor presencial, eu convido também a fazer esse teste. Seja sincero. Vamos ver agora como que eu faço para classificar? Então, vejam bem. Aqui do lado tem um ponto. Então, eu tenho 4, 2 e 0. Se você respondeu na primeira, você vai considerar o 4. Na segunda, o 2 e na terceira, o 0. Isso no score A. E no score B, como tem 4 opções, 5 ou mais vezes por semana, 3 ou 4 vezes por semana, 1 ou 2 vezes por semana e nenhuma, o primeiro você considera 4, o segundo 2, o terceiro 1 e o último 0. Como que fica isso no score? Então, o que você vai fazer? Você vai somar aquele resultado. Então, vejam bem, digamos que você marcou aqui 3 e aqui você marcou 3 também. Então, eu vou ter aqui 4 e 2, né? Aí você vem para fazer a soma. Então, eu tenho no score A que eu somei 4 e no score 2 eu somei 2. Um exemplo. Quanto que deu aqui? 6.
Então, eu vou somar o meu score. Feito isso, aí você vai ter o seu score de referência. Menor ou igual, aliás, maior ou igual a 4, suficientemente ativo. Menor, né, o score de 0 a 3, insuficientemente ativo. Então, você já consegue aqui nesse exemplo, o score vai ser 6. Fechando nossa aula, vem aqui comigo, muito fácil, né? Muito fácil, a gente fez 2 questionários. Eu tô curiosa para saber como que tá você nesses 2 questionários. Manda pra gente, professora vai ficando por aqui. Próxima aula tem uma proposta bem legal, é aula nova na mediação. Olha que legal. E você está sendo privilegiado de ter essa aula nova. Fiquem bem, mandem os vídeos pra gente e até a próxima.